2008, o bairro Centro passou a se chamar Centro Histórico. Esta parte da cidade está ligada ao nascimento de Porto Alegre. Foi a partir destas ruas que a capital gaúcha começou a tomar forma. Mas este bairro, tão importante para a cidade, tem passado por um longo período cercado pelo abandono e pela insegurança. Desde 2005, um programa da prefeitura tenta mudar a situação. O projeto Viva o Centro já revitalizou diversos pontos do bairro a fim de recuperar a imagem e o espaço urbano do centro da cidade. Mas muito ainda precisa ser feito. E este é o tema desta edição do programa Com a Câmara na Cidade. Nosso convidado do programa Com a Câmara na Cidade de hoje é o vereador Neucir Tessaro, que tem se preocupado bastante com a atual situação do centro da cidade. Vereador, mesmo depois de todo um projeto da prefeitura ainda em andamento para tentar reavivar o centro, o senhor acha que ainda tem muitos problemas a serem resolvidos? Eu acho que tem muitos problemas a serem resolvidos no nosso centro da capital. O nosso centro histórico, que nós votamos agora em 2011, uma lei para regulamentar o uso do nosso Largo Glênio Pérez, porque é de mais bonito na cidade. O nosso mercado público ainda tem muita coisa a fazer. As nossas calçadas no entorno do mercado público, para chegar e conhecer o chalé da Praça 15, a nossa prefeitura municipal, que é bonita, está todo ele danificado. Nós vemos que hoje, março, está tendo obras na capital, coisas que poderiam ter acontecido em janeiro e fevereiro, estão muito atrasadas além. No centro da nossa capital, nós temos prédios antigos que não têm manutenção, pinturas que poderíamos se trabalhar, uma revitalização completa, o incentivo à pintura dos prédios em troca no desconto do IPTU. Nós temos prédios que faz 50 anos que estão num abandono total, que é depósito de lixo e que não se tomam as providências. Nós poderíamos usar este prédio, como eu exemplifico o esqueletão da Rua Marechal Floriano, esquina daqui da nossa praça, que poderia ele, nos seus 16 andares, dar vida, ali tendo habitações para a segurança pública. Nós apresentamos um projeto no ano de 2006, que está na Procuradoria do Município, para desapropriação, em parceria com a Caixa Federal, e até hoje nós não vimos a solução. Isso é preocupante porque nós estamos um ano praticamente antes da Copa, porque 2014 está logo ali. Nós estamos nos preocupando com as avenidas Tronco, Beira-Rio, Aeroporto Salgado Filho, e não nos preocupamos com o coração da cidade. É onde o turista chega e quer conhecer. Eu quero ver o Marco Zero da prefeitura, onde começou aquela bela praça que todos conhecem, o mercado público, as suas funções. Então tantas coisas têm que se fazer no centro da cidade que eu acho que está na hora de agirmos. O Largo Glênio Pérez aqui foi inaugurado em 92, mas o bairro em si está ligado, claro, ao nascimento da cidade. Foi por aqui que a cidade começou a tomar forma. Mesmo assim, o senhor acha que desde 92, desde a década de 90, já teve mudanças aqui no Largo? Sim, já teve mudanças. O nosso Largo começou a diminuir as feiras. No ano passado nós diminuímos agora e não pode haver mais nenhuma feira aqui nesse espaço, a não ser a Feira do Peixe, que é tradicional. Ela é mais antiga do que a idade de Porto Alegre, então nós não podemos abandonar a Feira do Peixe. O nosso mercado público ele foi revitalizado a parte externa. Houve avanços, mas não avanços que possa chamar o turismo para o centro da cidade. À noite, o mercado público não é visitado, até porque ele fecha cedo, porque a parte dos restaurantes, onde poderíamos ter música ao vivo, que todo mundo, a Cidade Baixa hoje nós temos uma grande questão, que não se pode ter música ao vivo pelas moradias. No mercado público nós não temos moradias. No entanto, os nossos restaurantes, nossos bares não podem funcionar música ao vivo porque não se tem a segurança, porque não se tem uma legislação que permita que ali dentro sejam eles modificados e aperfeiçoados para a atração turística com músicas típicas da região. Nós não temos no centro da cidade sequer algo que possa falar sobre a história do Rio Grande do Sul. Nós temos museus, mas não temos nada do nosso tradicionalismo.
O senhor acha que o mercado público não tem recebido a devida atenção, se formos comparar, por exemplo, com o chalé da Praça 15, que foi todo reformado? Claro que aí a gente entra numa questão da parceria público-privada, né? A parceria público-privada é muito importante. O que aconteceu no Largo Glênio Pérez foi justamente esta parceria que hoje está dando continuidade à revitalização. Agora, se não houver a manutenção pela prefeitura, não adianta ter esse início, esse aporte de recursos, essa modificação e não ter a manutenção. No processo de revitalização do centro histórico, tem um personagem muito importante que é quem gerencia aqui o chalé da Praça 15, o Simonetti, que participou de todo o processo de revitalização aqui. Simonetti, quanto foi o custo total? Porque só esse pedaço onde nós estamos sentados aqui teve uma transformação muito grande, né? Sim, a gente teve um investimento de mais de 2 milhões de reais aqui. Foi, digamos, o passo inicial da revitalização do centro, né? Acho que foi um passo importante, mas temos que ter continuidade, né? As calçadas que foram feitas e mal feitas estão refazendo, e a questão da iluminação, a acessibilidade, há muito o que fazer ainda. Nós temos alguns prédios aqui que eu acho que a prefeitura ela tem que acelerar. Eu sei que eles estão vendo isso, mas tem que acelerar porque acaba dando segurança para o entorno, né? Prédios semi-abandonados, é uma questão bastante difícil de ser resolvida, mas creio eu que é necessário uma aceleração por causa da volta ao público ao centro. O vereador Neucir Tessaro propõe, inclusive, que o mercado público funcione até mais tarde para que os restaurantes possam receber as pessoas e entreter também. O que tu achas dessa proposta? Para mim, para o chalé seria o parceiro ideal, né? O mercado ia até as 10 horas da noite, né? E inclusive o domingo, que a gente pensa assim, o parceiro não estando aberto parece que favorece a nós, é o contrário, é um processo de abandono. Se o mercado, a gente tem uma experiência no sábado que a gente não consegue entrar no mercado de um público tão bacana e a quantidade de público que tem no sábado. Porém o domingo ele está fechado, então isso acaba sendo para nós seria uma âncora, né? Seria um privilégio que o mercado abrir o domingo. Acho que se a gente quer Copa do Mundo e quer o turista aqui, faz muito sentido sim, a abertura inclusive dos feriados domingos. Houve o aporte de recursos, houve a modificação, eles ali aperfeiçoaram as suas estruturas, mas hoje o que nós vamos ter no mercado público? Poucos restaurantes, frutas, toda a parte que é de supermercado e a parte que é de açougues, peixaria e outros tipos de mercadorias que se pode ter em qualquer local. A parte do artesanato, propriamente dito, que normalmente em todos os mercados do Brasil, principalmente o mercado modelo da Bahia, que vai-se naquele mercado, ou então lá em Pernambuco, em Recife, se busca justamente no mercado público tudo o que se produz de artesanato. Nós não temos no nosso mercado público. Então nós temos que fazer regramento e condições porque a Associação do Mercado Público arrecada valores dos seus associados. Das bancas são valores altíssimos. Então existe como o município gerenciar, participar e fazer as mudanças necessárias para melhorar. Acha então que o programa Viva o Centro, que é posto em prática pela Prefeitura desde 2005, deveria haver alguma reformulação no sentido de não apenas revitalizar, mas manter a revitalização? Com toda certeza. O Viva o Centro não quer dizer que apenas monumentos principais da cidade sejam eles revitalizados, preservados, em si em todo o centro da cidade.
o entorno, não permitir a pichação e a colação de materiais nos nossos muros, no nosso centro histórico, fazer com que aqui o próprio chalé da Praça 15 está fazendo, que agora, depois que foi entregue com essa parceria público-privada, eles mesmos fazem a manutenção nas árvores aqui do centro da cidade, nas bancas que estão ao lado do chalé da Praça 15. Essas bancas elas têm que ter manutenção permanente e periódica. O nosso empresário que mantém aqui o chalé da Praça 15, Demir Simonetti, que também participa do sindicato da rede hoteleira, ele está muito preocupado com isso e cada vez mais ele busca a nossa Câmara de Vereadores, busca o apoio dos vereadores para fazermos com que haja uma cidade limpa, uma cidade onde seja proibida a colagem de cartazes. O centro ele tem um público específico. No horário comercial ele vai bem. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 19 horas, 19h30, o centro ele vai bem. Depois ele tem um processo de abandono, que é normal num centro que ele vem se deteriorando há 50 anos. Começou o processo de renovação, mas ainda precisa mais, né? Mesmo depois de terminar essa transformação aqui do chalé da Praça 15, vocês ainda têm dificuldade de trazer o pessoal ao fim de semana e à noite? É que tem um estigma do centro, né? Então ele precisa de muita energia, muita força, outras opções noturnas, né? Então, mas principalmente sábado e domingo, eu vejo na própria Praça da Alfândega, ela está em processo de remodelação. Mas é importante a liberação do estacionamento lá na praça para sábado, domingo e à noite, para acessibilidade para os museus ali e dar vida, né, ao centro. As secretarias, né, elas têm que se unirem para fazer um trabalho de uma vez só. É questão de iluminação, a sinalização e as calçadas, né, que tanto o prefeito está querendo agora. Começou o processo, o centro histórico está numa mexida bastante significativa nas questões das calçadas, mas os passeios que são da prefeitura, eles estão atrasados. A última informação que eu busquei na semana passada foi justamente para saber se essas pedras, esses buracos que foram retiradas, essas pedras portuguesas, se seriam recolocadas elas mesmas no mesmo local. E a informação do município é que não existe mais como recolocar essas mesmas pedras. Quer dizer que se tira uma pedra que é histórica do centro da cidade e se coloca uma pedra de basalto. Então nós estamos substituindo e se continuarmos a fazermos isso, permitindo que aconteça que fiquem danificadas ao longo do tempo, onde vai se deteriorando, aqui um tempo nós não vamos ter mais esse tipo artesanal de calçamento no Largo Glênio Pérez. Então é mais fácil, se quisermos deixar isso, colocarmos basalto em toda ela, que aí vão ficar toda ela diferenciada, vão ficar organizadas, mas vai tirar aquela... a parte histórica, que é justamente manter a única cidade do Brasil que tem as pedras portuguesas no centro da cidade, somos nós, como são lindas aqui no nosso centro. Agora, o senhor acha que essa deterioração das calçadas aqui é apenas uma questão de falta de manutenção por parte da prefeitura ou existe também uma falta de consciência da população no sentido de não perceber a importância histórica desse largo aqui? Foi um mau uso que aconteceu até agora, no final do ano de 2011, do centro histórico da cidade. A cada semana nós tínhamos uma feira e era instalada em cima desse calçamento. E cada vez que precisava fixar as suas lonas, eram retiradas as pedras e fixado no solo os pilares. E não eram recolocados, não havia uma fiscalização para recolocar as pedras no mesmo local. Claro que o cidadão ele também deve cobrar, deve vir exigir, quando ver essa danificação, comunicar ao executivo. Mas todo cidadão pensa o seguinte: para que comunicar o executivo se essa calçada é ao lado do executivo? Se os secretários do executivo saem da prefeitura e caminham diariamente por esse local. O senhor falou de alguns projetos seus que já garantiram a limpeza aqui
desse espaço da cidade, como a proibição de outras feiras aqui. Mas há algo além que a Câmara Municipal possa fazer para garantir que a Prefeitura continue cuidando dos processos de revitalização que já foram postos em prática? Existem dois outros projetos que a Câmara está trabalhando nisso, que nós, vereadores, não existe o projeto em si, porque o Executivo ficou de estudar e encaminhar à Câmara se fosse necessário. Primeiro, desde 2006, a desapropriação do esqueletão da Praça do Largo Glênio Pérez, aqui, que está na Marechal Floriano. Que este aí é o caos, porque vai acontecer logo um grande desastre em Porto Alegre. Transformaríamos em residências para a segurança pública. O segundo que nós pensamos e que o Executivo ficou de estudar a possibilidade é de encaminhar para o Legislativo uma aprovação de compensação da revitalização da pintura dos prédios particulares do entorno da praça, do entorno do centro histórico, como esse prédio antigo que era da União de Seguros e outros mais. Eles revitalizam, faz a pintura e também há um incentivo no IPTU para quem fizer essa revitalização. Isso nós teríamos o centro da cidade bonito, repintado, colorido. É isso que é o mais importante, o atrativo maior para as pessoas virem ao centro da cidade. Vereadora, a gente não pode negar que a situação do centro já melhorou, inclusive a presença da população aqui, além das cerca de 400 mil pessoas que passam por aqui todos os dias, o último censo apontou que a população do bairro centro aumentou 6%. O senhor acha que já é um reflexo desse processo de revitalização? Com toda certeza. No momento em que foi retirado os camelôs de todo aqui, o Largo Glênio Pérez, a comunidade veio para o centro. As pessoas começam a conhecer o mercado público. Quando nós vimos esses decks que tem agora na parte externa do mercado público, que pode as pessoas, o porto-alegrense sentar, a vinda ao centro é natural. Por isso que eu digo, nós temos que cada vez mais melhorar colocando. A nossa proposta é a segurança pública, policiais civis e militares a residir nesse prédio abandonado, que são 16 andares. Fazermos com que o centro tenha permanentemente a preservação. Uma coisa que nós notamos aqui, que tem que ser preservada também, nós não podemos permitir, são necessários os entulhos para retiradas dos lixos do centro da cidade. Mas, no Panamá, no centro da cidade, são usados tóteres, onde tem toda uma parte adesivada, de informações turísticas naquele equipamento e o lixo vai na parte interna, sem assim ser tão agressivo para a população como ter um container ali para buscar o lixo. Então é claro que a população, tantos e tantos anos afastada do centro, ela estava ansiosa para voltar para o centro e está voltando. E com toda certeza, eu acho que toda a população vai conhecer o centro da cidade quando nós tivermos o nosso cais do Porto pronto, que a previsão é lá para o final de 2013 e nós estamos ansiosos porque vai haver a ligação do centro da cidade, do Largo dos Medeiros até o nosso cais Mauá. Mas nós vamos ter que manter a preservação. Sem preservação, nós vamos ter a destruição e é isso que nós não queremos.